capaz de colocar em xeque toda a economia mundial, toda a paz e a saúde da humanidade, mudar o estilo de vida de várias pessoas, colocar todo mundo dentro de casa. Um único vírus. Então eu acho que está mais do que na hora da gente começar a falar de maneira aprofundada sobre sustentabilidade. Deixar da superficialidade desse conceito, como ele é tratado por empresas, muitas vezes por profissionais. Deixar de achar que sustentabilidade diz respeito a ter ou não ter uma árvore ou colocar o lixo na cor certa da lixeira. Sustentabilidade é muito mais profundo do que isso. Essas coisas todas que eu falei são práticas sustentáveis. São práticas até de educação humana, educação cidadã, que poderiam nos levar para uma lógica, para um mundo mais sustentável, efetivamente. Mas a sustentabilidade é muito mais profunda. Para que a gente realmente tenha sustentabilidade no planeta Terra, para que a gente possa ter uma vida sustentável, a gente vai ter que superar as nossas limitações sobre o que a gente entende desse conceito. Definitivamente não dá mais para ficar nem sequer trabalhando com os conceitos que são considerados globalmente, como, por exemplo, o de desenvolvimento sustentável. Esse conceito de desenvolvimento sustentável, ele fala que cidades, países, empresas, tudo precisa ter pelo menos essas 3 dimensões atendidas, que são ser economicamente viáveis, ecologicamente equilibradas e socialmente justas. Acontece que isso dentro de uma lógica de insustentabilidade que a gente vive, isso é impraticável, não tem outra palavra. Numa lógica onde as pessoas, de modo geral, acreditam que viver é trabalhar, consumir e descartar sistematicamente, sem pensar nada sobre si mesmo, sem buscar autoconhecimento, sem buscar um desenvolvimento espiritual, sem entender o que é que está fazendo aqui, gente, certo? Se isso não for trabalhado, não vai existir sustentabilidade, não é possível. Se a gente não começar a entender os aspectos culturais, artísticos, se a gente não olhar um pouco para trás e avaliar como que viviam nossos ancestrais, se a gente não puder ter um pouco de humildade, baixar a cabeça e repensar tudo, a gente nunca vai chegar nessa tal de sustentabilidade. E muito pelo contrário, a gente vai viver sempre refém do próximo vírus, do próximo problema, da próxima catástrofe ambiental, da próxima mudança climática. A gente vai viver sempre, eternamente, nesse campo de incertezas, porque nós somos incapazes de viver harmonicamente com o nosso planeta. Então, está na hora da gente aprofundar isso. E essa é a minha proposta. Eu estou falando aqui um pouco sobre até o que não é sustentabilidade, certo? O que é, Maia? O que é essa tal dessa sustentabilidade, então? Eu vou começar dizendo para vocês uma coisa bem simples para não ficar um vídeo muito extenso. Quando a gente pensa em economicamente viável e ecologicamente equilibrado, a gente tem uma noção mais assertiva, né? O que é algo economicamente viável? Bom, é aquilo que pode produzir algum nível de riqueza, algum nível de desenvolvimento e que, de alguma maneira, também produz benefícios ambientais e sociais, vamos dizer assim. Seria o economicamente viável dentro da lógica do desenvolvimento sustentável. O ecologicamente equilibrado é simples. Deixe a natureza viver. Todos os elementos da natureza precisam ser mantidos vivos. E aquilo que a gente precisa usar na condição de recurso, certo? Precisa ser reposto. A gente não pode exaurir, a gente não pode mais continuar esgotando a natureza. Mas eu vou fazer um vídeo só para falar sobre esse conceito de recurso também que precisa ser revisto urgentemente. Mas eu queria hoje, só para poder deixar vocês mais interessados, perguntar o que seria o socialmente justo? Como que a gente pode pensar em algo socialmente justo dentro de uma lógica mercadológica, capitalista, de consumismo? Como que a gente pode pensar em socialmente justo num ambiente onde você e eu somos postos como criaturas consumidoras, meramente consumidores?
Aí você vai dizer assim, quer dizer então que você está contra o capitalismo? Eu sou capitalista, eu quero consumir as coisas. Não. Para começo de conversa, né? Você não é capitalista. Capitalista é quem é o dono do capital, quem é o dono dos meios de produção. Você provavelmente é consumidor. E você, ao ser consumidor, não sendo um consumidor consciente, certo? Do que está fazendo com o seu dinheiro e com a sua própria vida, você ajuda, faz com que permaneça um sistema insustentável. E insustentável para tudo e para todos. Porque, por exemplo, a pandemia, ela chegou até nós por conta do consumo de animais silvestres, que deveriam estar lá no canto deles, em paz. Então, olha só, um consumidor. A gente precisa conversar sobre isso de uma maneira mais séria e organizada. Então, ainda dentro dessa lógica, o capitalismo, gente, ele vive da insatisfação e da infelicidade das pessoas, de modo geral. Ele precisa que as pessoas estejam permanentemente insatisfeitas e infelizes para que possam consumir constantemente, tentando tapar esses buracos de infelicidade e insatisfação, certo? Para isso, ele usa ferramentas, mecanismos, como, por exemplo, racismo, sexismo, especismo, classismo. Todos esses ismos, certo? São mecanismos do capitalismo para que as pessoas tenham ideias equivocadas de superioridade umas sobre as outras e que a infelicidade e a insatisfação permaneça. E aí, para tudo isso, para que haja consumo, para que rode a economia. Então, não me venham falar de desenvolvimento sustentável quando o socialmente justo e o ecologicamente equilibrado são completamente negligenciados diante dos interesses do econômico. Então a gente precisa começar a esclarecer esse assunto, para que a gente não fique achando que as pessoas que estão lutando pela sustentabilidade, que estão em busca de um mundo melhor, que estão mudando suas próprias vidas, os seus hábitos, certo? Que estão tentando viver e mostrar que existe uma outra lógica, uma nova forma de viver, certo? Para que isso não caia na superficialidade. Para que nunca mais alguém venha dizer que sustentabilidade é colocar lixo numa lixeira de cada cor, certo? Isso aí é educação. Isso aí é educação ambiental. Então vamos colocar esses conceitos nos seus devidos lugares a partir de agora, tá? Então eu te convido a acompanhar aqui no meu Instagram. E já no próximo eu vou falar um pouco sobre essa questão do especismo. Como que essa ideia de superioridade entre espécies traz toda a dificuldade, a impossibilidade da gente chegar à sustentabilidade. Então, é um convite para você repensar junto comigo. Se quiserem, se acharem interessante, compartilhem, propaguem essas informações. Vamos junto comigo dar esse mergulho, porque já está mais do que na hora da gente parar de ser infantil quando os assuntos são tão sérios, tá bom? Obrigada.